Olá, saiu o último censo. Estamos vivendo por mais tempo e isso tende a continuar, a aumentar. Claro que esse viver por mais tempo é uma conquista, mas também traz uma série de novas necessidades. Uma pergunta que muita gente anda se fazendo é a seguinte: quem vai cuidar de nós quando envelhecermos? Bom, para me ajudar a responder esta questão tão desafiadora, comigo hoje no programa, duas convidadas para lá de especiais que eu respeito, admiro por demais. Vou apresentá-las a vocês. A doutora Carla Giacomin, doutora em Ciências da Saúde, vice-presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, o ILC Brasil, e presidente da Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos. E a doutora Ieda Duarte, professora associada da USP, Universidade de São Paulo, diretora de enfermagem do HU, Hospital Universitário da USP, e coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Bem-vindas. Oi, obrigada. Então, gente, esse número, esse contingente de pessoas idosas tão expressivo, nos traz a questão do aumento da demanda do cuidado. Para começar a nossa conversa, eu queria que vocês nos explicassem, para a população em geral que está nos assistindo, o que são cuidados e qual a importância dos cuidados, para a gente contextualizar um pouco essa nossa conversa. Quer começar, Carla? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de dar visibilidade para um tema que é tão caro e tão negligenciado na nossa sociedade. Então, quando nós estamos tratando de cuidados, especialmente dos cuidados chamados cuidados de longa duração, ou seja, cuidados que não têm hora para acabar, quando a gente está se referindo a apoiar a pessoa na sua necessidade de autocuidado. Eu passo a demandar cuidados para tomar banho, para vestir roupa, para higiene, para ajudar na minha locomoção, para administrar meus medicamentos. Então, esse tipo de cuidado que habitualmente é destinado a alguém da família para fazer, né? Aí a gente pode começar a conversa falando a respeito dessa demanda de cuidados. Perfeito. Ieda? A Carla tocou num tema que é muito importante, até porque a Lina já começou com isso. Primeiro, obrigada, Lina, pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer enorme estar aqui com a Carla. Quando nós falamos de cuidar, as pessoas entendem cuidado de diferentes maneiras, né? Aqui nós estamos falando de cuidado, como a Carla bem colocou, cuidados que vão perdurar por muito tempo, dado que as pessoas vão viver mais tempo. Por que isso é uma questão que acaba sendo muitas vezes invisibilizada? Parte porque é a família que faz e a família dá conta, e isso não é publicizado de alguma forma. Por outro lado, todo ser humano não pensa nisso. Eu não imagino que um dia talvez eu vá precisar de ajuda para aquilo que eu faço rotineiramente sem pensar. Então, as pessoas levantam de manhã, tomam um banho, se vestem, se trocam, ficam pensando na cabeça o seu dia a dia, e isso acontece naturalmente porque ela não precisa de ajuda. Porque se ela precisasse de ajuda, é disso que a gente está falando, ela teria o seu autocuidado comprometido. Então, por que ele é invisível? Porque eu nunca acho que isso vai acontecer comigo. Eu não penso amanhã eu posso não conseguir levantar de uma cama sem ajuda, andar por um quarto sem apoio, tomar um banho sem outra pessoa estando comigo. Eu não imagino isso eu não quero imaginar isso no meu universo. Então, isso reforça a invisibilidade de cuidado, que é um tema muito importante que a gente precisa colocar luz em cima. E Ieda, você como coordenadora do Estudo SAB, em São Paulo, pode nos orientar no sentido assim, a necessidade do cuidado acaba ocorrendo só quando a gente realmente enfrenta uma determinada questão, né? Quando a gente não consegue fazer sozinho uma série de tarefas do dia a dia. Nós estamos envelhecendo com um comprometimento funcional ainda muito grande e desafiador?
O Estudo Sabe, ele tem hoje 23 anos de acompanhamento, porque ele começou no ano 2000. E a cada 5, 6 anos, né, a cada nova onda, nós incluímos um grupo, que é o grupo que eu não tenho mais da faixa etária, né, o grupo de 60 a 64 anos, porque passaram-se 5 anos, então eu deixo de ter essa faixa etária. O que nós fizemos recentemente foi um acompanhamento das pessoas que nós vamos chamar de idosos mais jovens, né? Que nasceram em diferentes momentos. Então, quem tinha 60, 64 anos em 2000, em 2006, 2010, 2015, 2022 agora, né? Do ano passado. O que a gente viu? Quando eu olho em geral, né, junto todos os idosos, eu tenho que lá, um pouco menos de um quarto da população idosa, em torno de 23% dos idosos, eles têm algum comprometimento em uma ou mais atividades básicas de vida diária. A maioria tem um comprometimento menor, assim, pessoas altamente dependentes é um percentual menor. Mas, se ele tem algum comprometimento nessas atividades que a gente chama de básicas, que são atividades relacionadas ao autocuidado, em algum momento ele vai precisar de algum tipo de ajuda. O que a gente observou nas diferentes coortes é que, hoje, né, as pessoas estão chegando aos 60 anos com algumas limitações, não todos, mas esse percentual aumentou. Então, ele já chega aos 60 anos com algum tipo de limitação, coisa que na coorte de 2000 era muito menor. Isso é um problema? A gente depende de como eu vou olhar para isso. Se ele pode se adaptar, ele pode ter algum tipo de ajuda, etc. Mas o que nós sabemos hoje, isso está claro até pelas informações do censo, é que essa pessoa vai viver muito. Tá? Então, ele chega aos 60 anos com algum tipo de limitação, isso quer dizer que ele vai viver pelo menos mais 20, 25, 30 anos com essas limitações, e a tendência é que essas limitações progridam. A pergunta é, qual é o planejamento que se tem da própria pessoa, do seu contexto e das políticas públicas para assistir pessoas que progressivamente podem aumentar as suas limitações? É isso. Além disso, Ieda, eu acho que é importante que o próprio Estudo Sabe já demonstrou que as famílias não conseguem responder a todas essas demandas. Então, existe uma ilusão de que, se eu precisar, alguém da minha família vai cuidar de mim, né? O Estudo Sabe demonstrou que a família não consegue suprir 50% dessas necessidades. Isso sem falar, desculpe, isso sem falar na questão dos cuidados necessários às pessoas com demências. Que hoje no Brasil a gente já tem aí quase 2 milhões de brasileiros com demências, como Alzheimer, por exemplo, e que requer cuidados ainda mais específicos. E as pessoas nem estão treinadas muito bem para isso, né? Nessa lógica do estudo, as pessoas estão misturadas. Então, tem as pessoas com demência dentro deste pool. Mas o que você está colocando, ele é muito importante, porque o cuidado com a pessoa com demência, ele é um cuidado diferenciado. É uma demanda ainda maior em relação aos cuidados. E o que a Carla colocou é muito importante, obrigada, Carla, é assim, a gente não está falando que as famílias são negligentes, que elas não assistem os idosos porque não querem. Não, elas não conseguem. Elas fazem o que elas conseguem fazer. E o que elas conseguem fazer chega, em média, a metade do que ele realmente precisa. Mas olha lá, e o resto? O resto não acontece. Então, ele está negligenciado É verdade que ele está sendo negligenciado nas suas demandas, mas é porque é o cenário que temos. As famílias fazem o que podem. Tá? E o que pode não atende à total demanda das pessoas. E nesse cenário, isso sem contar que a gente tem núcleos familiares cada vez menores no Brasil, né? A gente tem famílias que têm uma filha única cuidando do pai idoso, da mãe idosa e tendo que deixar o trabalho, quer dizer, tem um problema aí de renda importante, tem um problema depois de voltar a esse mercado de trabalho, né? É uma questão muito complexa. Dentro dessa complexidade, Carla, eu queria saber, dentro das ILPIs, como é que você tem visto essa problemática também? Lina, é importante dizer que 24% das pessoas que cuidam, com base em dados de pesquisas nacionais, que é o Estudo ELSE, um trabalho que eu e a professora Ieda e a Ana Amélia Camarano realizamos, a gente verificou que 24% das pessoas que cuidam precisam parar de trabalhar ou de estudar para cuidar.
E a gente falou que é um cuidado de longa duração. Então, esse cuidado pode durar 5 anos, 7 anos, 10 anos. E quando a pessoa voltar ao mercado de trabalho, ela vai estar 5 anos mais velha, 10 anos menos qualificada para o trabalho, sem nenhuma garantia de seguridade social, porque ela não contribuiu para a Previdência nesse período. Então, realmente é uma demanda urgente que a gente precisa colocar na pauta. A questão das instituições de longa permanência está além do invisível. Eu acho assim, se o cuidado familiar não é visível, que dirá o cuidado institucional, né? Tá. Então, a pandemia deixou muito evidente para nós o quanto que as instituições estavam fora do radar das políticas públicas, tanto da assistência social quanto da saúde. Ainda que a assistência social seja a política à qual as instituições devem respostas, digamos assim, que elas são vinculadas a ela, a oferta do Sistema Único de Assistência Social é muito inferior à demanda. Atualmente, só 25% das instituições que a gente estima que existam no Brasil são vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social. E quando eu digo a gente estima, daí você já fala do buraco que a gente tem em termos de informação. Nós desconhecemos onde estão, quantas são, como cuidam, de quem cuidam, né? Então, durante a pandemia, a Frente Nacional de Fortalecimento da Instituição de Longa Permanência criou um grupo de trabalho para fazer o diagnóstico e a gente estima que haja, com base em dados de informações secundárias, que haja cerca de 7.000 instituições no Brasil inteiro. Dessas 7.000, 50% estão na região Sudeste. E das instituições da região Sudeste, 50% estão em São Paulo. Então, o estado de São Paulo é o estado que mais dispõe de instituições de longa permanência. Mas nós só temos 36% dos municípios do Brasil com pelo menos uma instituição. Mais de 70% não tem instituição nenhuma. E as instituições nascem com aquele olhar muito filantrópico, de caridade, né? Que a gente não dispensa, mas que não sustentam a política pública. Claro. Então, acho que a gente tem que conversar sobre isso também. Perfeito. Bom, eu vou precisar interromper rapidamente para um rápido intervalo, mas a gente volta para o segundo bloco e vamos começar conversando sobre a questão da cultura da corresponsabilidade, tá bom? Voltamos, hoje conversando sobre uma questão desafiadora. Quem vai cuidar de nós quando envelhecermos? Minhas convidadas, as queridas, excelentes, doutora Carla Giacomin e Ieda Duarte. Continuando, então, nossa conversa, eu gostaria de entrar no assunto cultura da corresponsabilidade. Vocês já fizeram a colocação que a família não dá conta sozinha, né, que a família dá conta, quando muito, de 50% das necessidades das pessoas idosas, né? Como é que a gente resolve essa questão? Como é que vocês veem a questão da corresponsabilidade hoje no Brasil? Carla? Pode ser. A gente construiu uma Constituição cidadã, e essa Constituição ela foi extremamente generosa em vários aspectos dos direitos que nós temos, né? Mas tem 3 artigos que são fundamentais nessa Constituição. O primeiro é o artigo número 5, 5º artigo, que fala que todos são iguais perante a lei, independente da idade, da cor, de tudo, né? Então, é muito importante que a gente reconheça o direito da pessoa idosa. A pessoa idosa tem direito ao cuidado, e isso está posto, né, no nosso artigo 5º. O segundo é o artigo 229, que fala que os pais têm que cuidar dos filhos menores e os filhos maiores têm que cuidar dos pais. E o terceiro é o 230, que fala que a família, a sociedade, o Estado têm o dever de amparar os idosos nas suas necessidades. Só que nesse último artigo, que ele é reproduzido na Política Nacional do Idoso, no Estatuto da Pessoa Idosa, nesse último artigo fica claro que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar, mas desses 3, só a família tem CPF e endereço. Então, a corresponsabilidade ela está absolutamente atrelada à responsabilidade da família. Falta a responsabilidade da sociedade,
e falta a responsabilidade do Estado. Então, eu acho que a gente tem que começar a cobrar mais do que nunca, né? E com a perspectiva da construção de uma política nacional de cuidados, que a pessoa idosa seja beneficiária dessa política, que quem cuida dessa pessoa seja reconhecido, né, como também uma pessoa que precisa de cuidados. Eu acho que a Ieda tem muita experiência, muita bagagem para falar sobre isso, né, da necessidade que o cuidador, que a pessoa que cuida, tem de ser cuidada, e que a gente não pode transferir essa responsabilidade ou acreditar que só a família dê conta, porque nós temos provas de que ela não dá conta, né? Os dados que a gente tinha do SAB, que a gente comentou no bloco anterior, já mostravam isso. Isso é um reflexo exatamente do que a Carla está falando. Quando a gente diz que as famílias dão conta só da metade do que as pessoas precisam, é porque elas não dão conta demais. Isso é uma coisa que já está posta há muito tempo. E ela já é publicizada, ela já é conhecida, mas por conta desse material constitucional, que é muito bom e que tem um aspecto de proteção, mas ele tem o outro lado, que ele só coloca a família, ou pelo menos ele prioriza a família como a única responsável por esse cuidado, embora não seja isso que está escrito. Então, quando nós discutimos, falamos, escrevemos as manifestações, fazemos todo um movimento em relação a isso, para que essa questão do cuidado, que ela já é existente há muito tempo, ela já temos pessoas negligenciadas há muito tempo, a tendência disso é aumentar. Por quê? Porque as famílias, como você mesmo disse, estão menores. Então, hoje eu tenho uma neta que cuida da mãe, do pai, do avô, da avó, dos dois lados, né? Então, de repente, ela cuida de 4 avós, pai e mãe, e é uma pessoa, e que, de repente, vai estudar fora, por A, B, C, D razões, e não vai estar aqui para cuidar. E o que acontece com eles? Eles vão se cuidar, a gente tem idosos cuidando de idosos, e aí esse percentual de negligência aumenta muito, porque não é porque eles não se gostam ou não se protegem, porque eles não conseguem, porque eles também são idosos. Então, nessa lógica de cuidados que a gente fala, nós temos as famílias que cuidam, mas não dão conta. As famílias também estão envelhecendo e elas não estão dando conta disso. E estes cuidadores estão ficando, sim, desassistidos e sobrecarregados. Então, a gente precisa olhar para isso no que a gente chama de corresponsabilidade, porque isso será um benefício para todos. A própria política, o próprio Estado, ele não pode abrir mão da família, mas ele tem que ajudar mais a família. Tá? Essa questão da política nacional de cuidados, ela tem que olhar para todos os que precisam de cuidados, mas tem que olhar para a população idosa, para os seus cuidadores, para as suas famílias também, com uma visibilidade diferenciada, no sentido de que eles vão demandar cada vez mais e por muito tempo. Isso não pode não ser visto. E a questão de quem cuida, né? Eu queria entrar um pouco mais sobre isso. Cuidar de quem cuida é uma necessidade urgente também, né? Se quem necessita do cuidado, que é a pessoa idosa, já é negligenciada, dirá quem cuida dessa pessoa. E aí nós estamos falando sobre 2 tipos de cuidadores e cuidadoras, né? O familiar e a pessoa profissional, vamos dizer assim, ou que está querendo se profissionalizar nesta nova função de cuidador, mas isso também não está regularizado ainda. Como é que vocês veem essa questão? Não, eu só queria dizer o seguinte, Lina, a Ieda, nós trabalhamos essa questão do cuidado há mais de 30 anos. Então, é assustador que depois de 30 anos a gente ainda não tenha conseguido, né, convencer a sociedade, convencer o poder legislativo dessa realidade que está posta. A sociedade não vai esperar a academia, não vai esperar o poder legislativo, o poder executivo, ela vai se virar, é o que ela está fazendo, ela está se virando. E quando ela se vira, ela busca o apoio de alguém para este cuidado, para apoiar a família no seu cuidado. Essa pessoa pode ser uma empregada doméstica, ela pode ser um vizinho, ela pode ser um voluntário, ela pode ser um profissional da enfermagem, ela pode ser várias possibilidades. O que não pode é que a gente até agora não tem um como fazer, um como apoiar essa pessoa
para que ela realize melhor essa função de cuidado. Uhum. Isso não significa entrar na seara do profissional da enfermagem. Claro. Nós não estamos falando de realização de procedimentos ligados à enfermagem, né? O que nós defendemos é que esse cuidador, essa pessoa que cuida, ela tenha acesso a um treinamento adequado, né? A uma formação mais qualificada, para que ela também não cometa erros, para que ela também não agrida, né, a pessoa idosa, por não saber como fazer. E voltando na questão anterior, eu queria dizer isso. A falta de apoio à família está na raiz da violência contra a pessoa idosa, porque a vítima da violência é a mulher dependente, né? Dependente de cuidados e muito idosa. Essa é a vítima, o perfil de vítima mais frequente nessa questão. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa necessidade de apoiar a pessoa que cuida, seja ela familiar ou não, né? Com informações e com treinamento qualificado. É fato, Lina, que assim, uma das procuras de emprego, principalmente nos grandes centros, né, nas grandes capitais, a que mais cresce tem sido de cuidadores de pessoas idosas, justamente porque você não tem quem cuide, às vezes você não tem família, etc. Como a Carla disse, a gente trabalha com isso há muitos e muitos anos, e depois de uma longa jornada, a gente tinha conseguido caminhar no sentido de profissionalizar o cuidador, que é uma ocupação, né? Mas visando exatamente isso, que ele tivesse uma formação mínima voltada para melhor assistir as pessoas idosas nas suas necessidades cotidianas. Essa é a lógica da formação de um cuidador. Tá? Mas para isso ele precisa entender pessoas, direitos, envelhecimento, essa dinâmica de cuidado e tudo mais. Então, tudo isso foi trabalhado por muitos, muitos anos, por muitas e muitas pessoas. Infelizmente, após conseguir a aprovação das diferentes casas, Senado e Câmara Federal, isso foi vetado pelo presidente da República anterior, infelizmente. Então, agora essa história tem que tramitar de novo. Mas, como bem disse a Carla, a sociedade não espera. Então, eu tenho cursos de diferentes tipos, dentro de uma ocupação que não é acompanhada por ninguém, e essas pessoas estão sendo contratadas para trabalhar nas casas, entre aspas, com uma certificação de cuidador que ninguém sabe exatamente qual é. Por outro lado, eu tenho as pessoas que estão ligadas, agregadas, né? Que são os familiares, os vizinhos, os amigos, etc. O empregado doméstico que trabalha na casa e que assume essa função de cuidado, que eles não deixam de ser como se fossem os cuidadores familiares com os quais a gente trabalhou e para quem você vai trabalhar com a realidade que existe. Porque essa pessoa vai trabalhar para aquela pessoa que ela cuida. Ela não está sendo preparada para cuidar de diferentes pessoas, como a gente trabalha com um cuidador contratado, por exemplo. Então, são duas realidades um pouquinho diferentes, mas que vão executar funções similares. Isso também precisa ser visto de forma diferenciada. Você vê que a gente tocou aqui em várias questões mega importantes nesse processo. Então, eu queria afunilar todas essas questões e muitas outras que não vai dar tempo da gente conversar nesse nosso programa de meia hora, que é a política nacional integral do cuidado. Né? Como é que está caminhando isso? E dentro dessa seara, eu queria também a opinião de vocês em relação ao protagonismo. Quer dizer, a pessoa idosa hoje, ela realmente tem uma participação ativa nesse processo? O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer mais para avançarmos com mais agilidade? Bom, em termos de política nacional de cuidado integral, a gente pode pensar de duas formas. Existem alguns projetos de lei em andamento no Senado dedicados a esse tema, inclusive um projeto de lei da senadora Mara Gabrilli com o senador Flávio Arnes e o senador Eduardo Gomes, que são de 3 partidos diferentes, em que eles pautam a necessidade dessa política. Mas existe também um grupo interministerial de trabalho que foi criado pelo governo atual, com a participação de 17 ministérios e de outros 3 órgãos consultivos, que são a Fiocruz, o IPEA e o IBGE. E esse grupo ele tem um prazo previsto de 6 meses, renovável por mais 6 meses, para entregar essa política, essa proposta de política.
O fato é que a sociedade ela tem que estar mais presente. E quando você fala assim, qual que é o protagonismo da pessoa idosa? Eu vou falar, Alina, depende. Porque muitos idosos se recusam a pensar, como a professora Ieda disse bem no começo, como eu não me imagino sendo demandante de cuidado, eu não acho que isso me diga respeito, né? Mas não é verdade, todos nós somos seres de cuidado. E em algum ponto da vida nós podemos ou sermos os cuidadores de alguém, né? Ou demandarmos o cuidado de alguém. Então, eu diria que essa política ainda está muito incipiente. Nós estamos trabalhando para que a pessoa idosa seja beneficiário da política, que não seja uma política apenas de transferência de renda, embora a transferência de renda seja necessária, ela não é suficiente. A preocupação do GT interministerial é muito com o cuidador anônimo, o cuidador familiar, as mulheres que cuidam, a maior parte dos cuidadores são cuidadoras, né? Então, garantir renda para essas mulheres, garantir uma oportunidade de trabalho para essas mulheres é importante, mas nós ficamos ali na tecla da necessidade de investir na pessoa idosa, para a gente não confundir, né, o fato de estar idoso e de não ser mais sujeito de direitos. Perfeito. Nós continuamos sujeitos de direitos até o final. Ieda, nós estamos caminhando para o desfecho do programa. Nosso tempo voou. Eu queria uma consideração final sua também, por favor. Eu concordo com o que a Carla colocou e acho que nós precisamos ficar em cima disso, sabe? Em cima, cobrando, dando voz às pessoas idosas de diferentes maneiras, para que ele não adquira invisibilidade dentro desta política. Eu acho que o GT está trabalhando, tem muitas pessoas envolvidas trabalhando com isso, mas, claro, puxando para diferentes demandas. A pessoa idosa precisa ser fortalecida neste debate para que ela não se torne, mais uma vez, invisível nesse processo. Quanto mais velho eu sou, mais demandante eu sou, muitas vezes menos voz eu tenho. Então, ele precisa de ajuda de todos, de uma ajuda compartilhada para que isso não aconteça. Gente, eu agradeço muitíssimo, viu, a participação maravilhosa de vocês duas, que há mais de 30 anos mesmo estão envolvidas nesse universo do cuidado. Contem comigo, por favor, contem com a TV, com esse espaço, para que a gente possa avançar muito rapidamente como a gente precisa. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, até a próxima.